Vamos falar agora a respeito do republicano. Vamos falar agora dos partidos e da corrida eleitoral 2024 na cidade de Teresina. Vamos falar sobre dois aqui, tá? Primeiro sobre o Republicanos. Ontem a Sávia Barreto e o Elivaldo Barbosa trouxeram aqui pra gente a informação de que haveria um encontro lá em Brasília para tratar do agenda principal, aniversário de Marcos Pereira. É verdade. Aniversário do presidente do Republicanos Nacional. E sempre é um momento que o aniversário de um agente político importante para o partido acaba também se transformando num evento político. Uhum. E aí tal, o momento em que Marcos Pereira recebeu o abraço, vamos dizer, do pastor Gessivaldo, da esquerda para a direita, né? Pastor Gessivaldo, deputado federal Júlio Arcoverde, aí Marcos Pereira e Jeová Alencar. Foi o momento em que houve esse encontro em Brasília para fazer a saudação aí ao presidente da sigla, pastor, né? Pastor Marcos Pereira. Pastor, então aí tem, eu diria, 3 visitas, 3 parabéns, cada um com um interesse diferente. Gessivaldo Isaías, da mesma religião, ou seja, um pastor evangélico da Igreja Universal, foi lá cumprimentar o pastor também, Marcos Pereira. Júlio Arcoverde é do Progressista, é um partido que está numa fase muito avançada de uma aliança chamada de federação com o Republicanos. E ele é, sem dúvidas, um nome para até comandar a federação no estado do Piauí. E Jeová Alencar é para ter a certeza que ele realmente será o comandante do Republicanos em Teresina e ter a convicção, a segurança política de que será mesmo, pelo Republicanos, candidato a vice numa composição com a União Brasil, que tem à frente o ex-prefeito Silvio Mendes. Então, cada um com o seu interesse, mas, lógico, em torno do presidente, da principal liderança do Republicanos, dirigente maior, o deputado federal Marcos Pereira, que é vice-presidente da Câmara. Bom, o encontro de Jeová Alencar, Marcos Pereira e Júlio Arcoverde, como você viu aí, além de Gessivaldo Isaías em Brasília, ficou definido que Jeová Alencar deve continuar no comando da sigla em Teresina. A Sávia Barreto é quem traz essa informação de bastidor de que Jeová Alencar, que é pré-candidato a vice na chapa de Silvio Mendes, será o presidente do partido no Piauí. A informação foi dada pela Sávia, a Sávia é quem apurou essa informação. Elivaldo Barbosa é uma espécie de confirmação de que o Republicanos estará no palanque de Silvio Mendes. Aquilo que já se sabia, pelo que se movimentavam aqui as lideranças políticas, agora se confirma com a posição da presidência nacional da sigla. É uma situação absolutamente resolvida, depois daquele impasse com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que também buscava essa garantia da direção nacional. É uma questão vencida, é uma página virada, o prefeito já está em outra legenda, o PRD, e ficou naturalmente esse espaço ocupado pelo deputado estadual Jeová Alencar, que é deputado, inclusive, deputado estadual pela sigla lá na Assembleia Legislativa, e agora tem essa missão política, que é de comandar o Republicanos em Teresina como candidato a vice na chapa com Silvio Mendes. No plano estadual, o comando político é de Jadiel Alencar, que tem a esposa, Alessia Xavier, como presidente do diretório estadual, da direção estadual, ainda é comissão provisória estadual, mas com a perspectiva de, assim que Jadiel assinar a ficha de filiação a Republicanos, ele próprio passe a dirigir o partido no Piauí. O outro partido que nós falamos aqui foi o PL, Partido Liberal, partido que aqui na cidade de Teresina tem o apoio, oferece apoio à pré-candidatura de doutor Pessoa, mas tem uma ligação, um diálogo nacional para a aproximação com outro palanque, inclusive algumas lideranças locais mesmo, que têm uma simpatia pela pré-candidatura de Silvio Mendes, Elivaldo. Começa com o presidente, Leonardo Eulalio, que ele, de viva voz, dentro do Palácio da Cidade, informou que uma tendência normal, ou campo de alianças do PL, é o Republicanos e União Brasil, a base do palanque de Silvio Mendes. O PL na base aliada do prefeito, porque o prefeito, é assim a posição do partido nesse momento, o prefeito doutor Pessoa, inclusive, fez uma avaliação da situação do partido, levando em consideração esses burburinhos, essas conversas, inclusive nacionais, que existem entre o PL e a União Brasil. Doutor Pessoa avaliou a situação da sigla. Vamos ver. A corrupção que existe no mundo inteiro e aqui não é diferente. Na véspera de terminar o plano chamado Janela, a abertura da janela, tinha pessoas de altíssimo escalão administrativo ligando para
esvaziar nosso partido. Então, nesta república que nós vivemos, eu espero de tudo. Gostaria que não fosse como está aí, não, mas é de tudo que está havendo aí. Por isso que a América Latina, a América do Sul, principalmente as Américas, com exceção, e até os Estados Unidos, a vulnerabilidade das confusões é para tudo quanto é lado. Elivaldo Barbosa, doutor Pessoa, então enfrentando essa questão que envolve o PL, né? O que faz parte da política, não é? A política não é algo estático. Então é natural que essas idas e voltas aconteçam e é natural que o agente político tenha que estar sempre atento aos fatos que acontecem no cotidiano político. O problema é que você está trazendo a questão como uma questão normal, e eu compreendo que de fato faz parte do jogo da política. Agora a questão, Elivaldo, é que o doutor Pessoa sofreu algumas baixas importantes, porque eu considero a situação que ele enfrentou no Republicanos uma situação importante, séria. Né? Perdeu o Republicanos e o seu principal líder no Estado, ou no Estado e daqui em Teresina, que é Jeová Alencar. Na sequência, perdeu também aliados importantes, como, por exemplo, Terezinha Medeiros, que saiu da base aliada, foi para o MDB. Agora, mais recentemente, Caio Bucá, que se filiou ao PV, que foi também da equipe de doutor Pessoa até um dia desses. Da mesma forma, neto do Angelim, que era presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves e agora é um vereador filiado ao partido que tem como pré-candidato Fábio Novo. Então, você foi lá para o PV, mas segue aliado ao prefeito da capital, que é de uma outra aliança e é agora adversário também direto. Então, como fica essa situação? É um caminho sem volta? Aí hoje o Bartolomeu conversou agora há pouco com o secretário do Planejamento, João Henrique, que, aliás, ele tinha até evitado um pouco de falar sobre temas políticos, muito focado lá na pasta. Mas, inegavelmente, João Henrique tem uma larga experiência em articulações políticas e avaliou para o Bartolomeu essa situação que envolve secretários, lideranças políticas que foram ligados ou foram da base aliada do doutor Pessoa e que hoje tomaram outro caminho. Então vamos acompanhar como foi essa conversa de João Henrique Souza, secretário de Planejamento, com o Bartolomeu Almeida. Eu diria para você que a maioria, não vou dizer que não há exceção, mas a maioria dos que foram por uma questão de sobrevivência política, às vezes. Né? Por quê? Porque o número de partidos que ficamos aqui são substanciais, mas há sempre uma disputa interna do partido do tipo, eu não quero esse candidato aqui porque ele já tem 5 mil votos e vai atrapalhar o andamento aqui de outras candidaturas. Então, na hora de fechar, no último instante de fechar, alguém não está conseguindo espaço. Então, o cara às vezes tem um mandato que é disputado, não conseguiu espaço aqui, ele vai para outro. Mas quero dizer para você que até os que foram, alguém que foi, já tiveram uma conversa comigo e tudo indica que vão votar no doutor Pessoa. Elivaldo Barbosa. Quem será? Eu esqueci de falar aqui também no suplente de vereador Gustavo Gaioso, que não será candidato, inclusive eu não sei se ele se filiou aí na reta final, e que já assumiu, foi um posto de comando na coordenação política de Fábio Novo. E até um dia desse ele foi superintendente da SAAD Leste. Então tem gente que saiu do grupo de doutor Pessoa, está fazendo parte de outro grupo político, mas garante voto ao prefeito? Olha, pavimentando o caminho de volta, e como João Henrique, que conviveu muito com Mão Santa quando foi governador do estado, é aquela história que ele sempre falava, que ninguém se perde no caminho de volta, estaria acontecendo isso em relação às baixas do prefeito? Olha, que a informação foi prestada e gravada por uma liderança política e administrativa da maior relevância no Palácio da Cidade, que é o secretário e ex-ministro João Henrique. Bom, Sávia, o prefeito falou a respeito da situação do PL, Elivaldo trazendo inclusive aquela informação que você trazia, desse diálogo do PL com outros grupos políticos, e agora João Henrique Souza com essa declaração. Muita gente manifestou e de fato mudou de sigla, está em outro palanque, mas garantindo o voto a doutor Pessoa. Essa cena conturbada da política, né, que nesse momento dessa configuração dos grupos políticos para 2024, deixam sempre o doutor Pessoa em algumas situações delicadas, né? Olha, é muito complicado essa questão que a gente chama na política de apoio branco, né? Quando você oficialmente está em um partido que tem um candidato a prefeito e termina votando em outro. Isso pode resultar, como aconteceu no caso do vereador Marquinhos Costa, que foi expulso do Democratas por
por conta justamente dessa alegação, né, de não ter seguido a linha do partido naquele momento, partido que estava com Kleber Montezuma e falando da eleição de 2020, mas é muito comum e acho que terminou sendo aí a carta de liberação para muitos políticos, né, que não conseguiam ver viabilidade, Joelson, em partidos ali do grupo do prefeito, encontraram abrigo em outras siglas. A questão é se lá nessas outras siglas eles também não se comprometeram a votar no pré-candidato a prefeito que os abrigou, né? Então, assim, fica palavra por palavra.